e nós vamos falar hoje, estamos recebendo aqui ao vivo, né, Dr. José Luiz Blazak, né, advogado que atua na parte mais do direito público, político, né? E nós vamos conversar com o Dr. Blazak. Poucos dias nós falamos aí o Dr. Blazak online, né? Mas hoje ele está ao vivo por aqui, porque trabalha em vários municípios aqui da região, essa parte da política principalmente. Como disse, o doutor passaram essas eleições, mas enfim, ficaram muitos rescaldos, digamos assim, a serem resolvidos. Prazer em receber o senhor aqui no nosso estúdio. E é muito grande estar aqui novamente no seu canal, sob seu comando, sempre trazendo grandes informações aos ouvintes, né? E a quem nos assiste. É um prazer muito grande. Pois é. E aí, doutor, como é que está essa situação pós-eleições? Como é que está para considerar esse momento aí que estamos vivendo em termos aí de política, principalmente aqui na nossa região? É muito interessante, porque as eleições municipais, elas sempre são eleições a gente fala assim, de grande pegada, né? Uhum. É aquela que dá disputa corpo a corpo bastante acirrada. Os candidatos, eles se encontram quase que diariamente. Então, acaba o dia 6 de outubro, mas o espírito emocional das eleições ainda eles vão um bom tempo, até a nova gestão tomar posse, mudar às vezes a estrutura administrativa. Então, assim, fica ainda num certo embate de ideias que sejam, e isso com certeza também tem ao lado as ações judiciais que foram propostas durante a campanha e que elas não terminam de um dia para o outro, né? Nós temos aqui na região, nos municípios, eu estou atendendo aqui em Juí, Condor, Bozano, Santo Augusto, Catuípe, automaticamente todas elas têm alguma ação judicial ainda em andamento, né? E uma vez sentenciado, aquele que não obteve êxito, ele vai promover o recurso para o Tribunal Regional Eleitoral lá em Porto Alegre. E de lá também pode-se, então, interpor recursos para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, realmente são discussões, claro que centram as discussões em ações judiciais que o objeto seria compra de voto, as condutas vedadas de quem estava na gestão e usou a máquina pública, né, para fazer campanha. Então, se há alguma denúncia nesse sentido, esses são os objetos mais comuns, porque eles geram cassação do mandato quando a pessoa já tomou posse, né? Então, a preocupação dos partidos, dos candidatos, ela é grande para evitar aquele que está sendo processado, evitar seja cassado, e por outro lado a expectativa daquele que entrou com a ação de tentar reverter, cassar o mandato daquele que está no poder e promover uma nova eleição. Sim. A maioria dos casos é referente a isso, doutor? Conduta vedada por aqueles que foram para a reeleição. Sim. E as condutas vedadas, elas estão no artigo 73 da Lei das Eleições, é um elenco de itens que não pode fazer com 3 meses antes da eleição, 6 meses e até no ano da eleição. Então, quando os candidatos à reeleição eles ultrapassam essa linha de limite, o Ministério Público ou os candidatos adversários promovem ações judiciais para processar aquele candidato e visar ou a cassação do registro, se ainda não chegou à eleição, ou eleito, depois a cassação do mandato. Pois é. Bom, nesses recursos, que são muitos, na verdade são várias instâncias, né, que ocorrem. Isso muitas vezes demora vários anos, né, para se concretizar, até porque se tem, a partir de uma decisão em primeira instância, né, na justiça local, depois pode ter o recurso em nível de estado e também, se possível, em nível federal. Isso pode acontecer por muitos anos, né? Hoje nós estamos num ritmo mais acelerado. Até porque a lei, desde 1997, ela fixa que todos os processos deveriam terminar em 1 ano.
Porque senão realmente fica sem sentido. Pois é. Às vezes a pessoa está terminando o mandato e sai uma decisão. Então, nós temos visto, agora com o processo eletrônico, tem facilitado, por exemplo, agora, terça-feira passada, eu participei de uma audiência aqui em Juí e eu lá em Porto Alegre por videoconferência, né? Então, isso agiliza muito os processos. E, consequentemente, nós temos, por exemplo, entre 6 de outubro, que foi o dia da eleição, e o dia de hoje, 27 de fevereiro de 2025, nós já temos decisões que já geraram cassações em determinados municípios, já foram para recurso do TRE e já foram julgados no TRE. Então, depende, rápido, né? Vai depender muito também assim de como que o processo se apresenta, se tem testemunhas para ser ouvidas na primeira instância, então demora um pouquinho mais. Mas, em regra, eu penso assim, as ações judiciais, elas serão julgadas nas zonas eleitorais, que seria a primeira instância, no máximo até abril. Eu acho que a grande maioria estarão julgadas em primeira instância. No TRE, chegando lá, é tempo de 1-2 meses para ir para a pauta. Então, agora, onde vai demorar mais é se precisar recorrer para o TSE. Sim. Porque daí lá no TSE você tem 7 ministros para julgar o Brasil inteiro. Aí já muda um pouco o ritmo. Já demora um pouco mais. Por isso também os tribunais regionais eleitorais, eles fazem de tudo para impedir a subida do recurso. Sim. Porque se faz um esforço muito grande para esgotar a discussão jurídica e probatória até a sede do TRE. Para subir um processo hoje para o TSE, precisa fazer um enquadramento muito bem feito para poder chegar lá. Pois é, muito bem. Enfim, o bom é que, como o senhor disse, tem reduzido esse prazo, né? Até porque antes, quase que terminar um mandato, não havia julgamento, não havia decisão ainda. Tinha umas coisas tensas antigamente que não era fácil. É verdade. Doutor, um caso em evidência agora que eu gostaria que o senhor comentasse com relação a essas denúncias aí contra o ex-presidente Bolsonaro. Como é que dá para considerar tudo, toda essa situação? São 33, na verdade, né? Os acusados, né? Por aquele 8 de janeiro. Esta denúncia toda feita com base até que era o ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, né? O Auro Cid. Como é que o senhor vê tudo isto? O que pode ocorrer? Esse julgamento ainda deve ocorrer este ano que vem, um ano eleitoral, e aí vem tudo à tona novamente. Nós até falávamos antes aqui de entrar no ar, quando parece que as coisas estão se ajustando mais, esse lulismo e bolsonarismo volta tudo à tona com relação a essas questões judiciais, doutor. Como nós falávamos, o Grenal hoje é fichinha perto de um embate de Lula e Bolsonaro, né? O Grenal e o VAR que vai ter que ter na eleição para poder não dar briga aí. Tem que plantar o VAR nas eleições, exatamente, né? E o VAR de fora do país. Exato, vou ter que trazer um da esquerda e o da direita ainda, né? Para não desagradar a um lado. Mas, olha, é muito interessante. Eu hoje tenho 60 anos e 30 anos de advocacia, né? Desses 30 e poucos anos de advocacia e quase 30 também na área política e eleitoral. Esses dias até numa palestra eu estava comentando e dizendo assim, poxa, na minha geração não viu um presidente da República que não tivesse problema. Pois é, isso é outro. Quando será que eu vou morrer? Não vou ver o país na mão de uma pessoa inteligente, de bom senso, capacitado, pensando no país e sem ter esses embates, muito mais de interesses privados do que do interesse público, né? Então nós temos hoje um cenário que o eleitor que escuta a rádio, que vê o jornal da televisão, que lê o jornal, ele pode fazer um juízo no sentido de que o que menos se está discutindo nos últimos 20 anos, talvez, é política. Se nós pensarmos na Constituinte de 88,
nós tínhamos lá deputados, senadores que compunham o Congresso Nacional naquela ocasião com muita certeza das suas ideologias políticas. Sim, exato. Combatiam ali ideias, né? Vamos pegar aí o Brizola, pegar o Pedro Simon, né? O Ulisses Guimarães, que faleceu logo depois da Constituinte, Tancredo Neves, realmente eram pessoas que carregavam junto com eles um número de filiados nos partidos, porque aquelas pessoas se identificavam com as ideias daqueles líderes e daquele partido. Exato. Quando hoje você olha, num dia o sujeito está filiado num partido de esquerda, e no outro dia, porque deu uma briga lá interna, ele se filia num partido de direita. Aí tu pensa assim, mas peraí, ele é de esquerda ou de direita? Como é que é? Não, mudei de ideia, assim, mas não é tão simples mudou de assim. ideia de uma hora para outra. Né? E o pior é de tudo que aquele que muitas, ou maioria das vezes, questiona ou critica esses políticos, acaba ingressando nessa mesma sigla, né? Exatamente. No caso do atual vice-presidente, né? Criticou o Lula, né? O Alckmin, agora é vice-presidente. Eu acho que eu ia morrer de vergonha se botasse um áudio meu criticando o meu parceiro ali naquele momento. Então, o que eu vejo assim? Os partidos, eles se tornaram verdadeiras grupos empresariais quase, porque nós não discutimos, não vemos reuniões, não vemos convenções para discutir ideias, estatuto, não, está discutindo a estratégia para ganhar a eleição. E essa estratégia para ganhar a eleição não é porque nós estamos defendendo uma bandeira que é bom para o país por esse motivo. Não, nós temos que ganhar a eleição a qualquer custo. Exato. Né? E aí a gente viu nesses últimos tempos, de fato, um embate muito forte de interesses dos grupos, e principalmente quando surgiu o Centrão, e que são esses partidos que negociam os apoios. Nós tornamos os partidos maiores e mais antigos, como o MDB, PSDB e tal, reféns desses pequenos grupos que, quando eles se unem, viram um grande partido. Sim, exato. Então eu lembro muito bem que o Bolsonaro, na campanha dele em 2018, jurou de pé junto que jamais ia fazer um acordo com o Centrão. Passou 8 meses e fez um acordo com o Centrão. O Lula nunca negou que ia fazer acordo com o Centrão, sempre jogou junto. Então, aí você vê assim, o que é o Centrão? O Centrão são pequenos partidos juntando-se e formando um grande bloco, e que daí vai, olha, nós apoiamos, mas essa aqui é a lista de quem nós queremos no Ministério A, B, C, D, F. Então veja só, qual é que é a política de proposta ideológica, partidária, que essas pessoas estão trazendo para o país? Nenhuma. E para agravar a situação, essas pessoas, quando chegaram ao poder, começaram a omitir-se em fazer as políticas públicas de maior importância. Aí o que aconteceu? Judicializou-se as necessidades públicas. E hoje os partidos, os políticos estão berrando contra o STF. Mas o STF é o protagonista político, porque os políticos deram a chance e se omitiram em políticas públicas de suma importância que eles deveriam tomar. Vamos pegar a parte de saúde. Hoje, quantas famílias, quantas pessoas precisam entrar com a medida judicial para ganhar uma liminar para uma cirurgia ou para um medicamento de alto custo? Isso é necessário? Se é necessário a justiça ter que obrigar isso, é porque é a falência do Estado. Exato. É a falência da política. Esse foi meu TCC do formação do curso. Verdade. A judicialização da saúde. Pô, então estou falando com o professor. Né? Porque eu sempre digo assim, quando o município, ou o Estado e a União precisa
descentralizar os serviços, é porque ele não é eficiente. Exato. Porque vamos pegar o exemplo da Embraer. Embraer, na mão do governo, funcionava. Não precisava ter privatizado, certo? Aí começaram a criar impasses, dizendo que eram impasses que, se ela continuasse pública, não daria os superávites que sempre deu. Para quê? Para justificar uma privatização. E aí, coincidentemente, o mesmo comandante de antes, que era o Osiris Silva, saiu do público e foi para o privado. E o que aconteceu? Continuou a mesma coisa. Então, vamos dizer, a Embraer é o exemplo do Brasil de que uma administração pública com gente competente dá certo, sim. Essa história de dizer, não, nós temos que privatizar, porque o empresário sabe fazer melhor do que o gestor. Mas como, meu Jesus? Pois é. Gestor, se tu não sabe gerir, tu não podia nem ter se candidatado. Ou se se candidatou e hoje precisa, vai estudar. Tá aí o exemplo da Corsã, a IGEA. Pois tá entendendo? Privatização. Parece que há um projeto de fazer a coisa não funcionar para aparecer o salvador da pátria. Agora eu pergunto, se esse salvador da pátria existe, se você pega ele e joga ele para dentro do público, não vai funcionar? Funciona. Então, me desculpe, mas isso é uma estratégia que é o atestado de fraqueza, de ineficiência que o gestor público quer passar para a população para justificar o interesse de negociações privadas. Isso é crime. Isso. Voltando à questão do processo envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, como é que o senhor entende que o senhor vê que pode ocorrer com relação a esse julgamento? Deve acontecer esse ano? Não? Sim. Até porque, como eu disse no início, em sendo ano eleitoral no ano que vem, talvez possam adiantar isso até para, né, nessa tentativa, que tudo, infelizmente, por interesses, como dizia o Brizola. Vai ser mais ou menos assim também, né? Eu estive olhando, né, por que o STF puxou tanto para si essas questões que está no conflito com a direita. Mas está por conta de que houve lá no período pré-eleitoral um jogo de desinformação muito grande e que chegou, esse inquérito chegou ao STF. E tudo que depois desse período aconteceu e que tem ligação com essa matéria, puxou automaticamente. Bom, essa é uma justificativa do STF. Mas, no meu entendimento, o STF, ele está puxando muito para dentro dele coisas que não é para ele. Sim. Porque, olha só, a grande razão da minha fala é que o STF está mais político do que jurídico. Exato, ele está fazendo inquérito. Sim. Veja só, o que é o inquérito para o nosso ouvinte? É a fase inicial que a polícia faz, a Polícia Federal ou a Polícia Civil, de acordo com o crime, a natureza do crime. Eu tenho que ter instâncias para recorrer. Então a polícia faz o inquérito, encaminha para o Ministério Público examina, vê se tem sentido, se tem sentido aquelas denúncias, ele vai promover a denúncia formal que vai se transformar numa ação penal. A ação penal se instala, faz a notificação da parte ré, ela se defende, vai para a parte instrutória, alegações finais e a sentença de primeiro grau. Sim. Dessa sentença, se eu não estou satisfeito, eu recorro para o Tribunal de Justiça, é o segundo grau. O Tribunal de Justiça julga lá com seus desembargadores. Eu não me satisfaço com o julgamento, eu vou para STJ e STF. Esta é a linha natural. Sim, sim. O STF, ele cortou toda essa linha e hoje ele é a polícia, ele é o primeiro grau, ele é o segundo grau e é o terceiro grau. Então não tem sentido o STF conduzir um inquérito onde esse inquérito vai se transformar numa ação penal e ele mesmo vai julgar a ação penal, e se tiver recurso não tem mais recurso porque ele é a última instância. É o último que faz. Então olha o prejuízo para o réu, e aí não é o Bolsonaro, pode ser os outros políticos que porventura tivessem numa mesma linha. Só que eu faço uma observação, inclusive antes de vir para cá eu pesquisei para dar um dado concreto. Se é comum esse procedimento do STF, como eles têm feito com o Bolsonaro, com ex-deputados,
presidentes outros e tal. Não, nós temos esse caso muito isolado. Sim. Porque senão o STF estava maluco. Quantos ex-deputados federais têm processo e denúncias? Se o STF fosse ter que fazer inquérito e conduzir procedimentos contra todos os ex-deputados federais, ia ter que fazer um STF com 45, 50 membros. Pois é. Não. Então, por que o Bolsonaro está sendo processado dessa forma no STF? E aí eu acho, sim, que é um momento político, há um embate de forças que vem desde 2018, e daí, evidentemente, que houve alguns exageros também por parte do próprio bolsonarismo e tudo mais, em que se criou um cabo de força hoje. Pois é. Né? Muito bem. Dito isso, aí, hoje nós temos, então, uma denúncia que vem da Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público, em última instância, que recebe da Polícia Federal os dados e as investigações sobre o que aconteceu com o 8 de janeiro e tudo mais, essa ideia do golpe e mais a desinformação, fake news e tudo mais, que eram inquéritos sobre presidência do STF. Sim, exato. Aí vem então para a Procuradoria-Geral examinar o material da polícia e dizer, tem sentido, não tem sentido? Se tem, faz a denúncia. Foi feita a denúncia. Encaminha a denúncia para quem? Para o STF, que é vai fazer o comandante de tudo. Então, assim, eu faço um sistema para mim mesmo. Está errado. O STF tinha que ser a instância do recurso. Muito bem, mas vamos para a denúncia agora. A denúncia tem 270 páginas. Exato. O procurador-geral é uma pessoa muito séria. Eu já estive com ele em eventos eleitorais, porque ele era da Justiça Eleitoral, lá no TSE, como procurador geral eleitoral, um promotor de carreira do Ministério Público Federal, de muita qualidade, muito bom senso, um homem sério. Não tenho dúvida de que o trabalho dele é um trabalho centrado dentro do que levaram para ele. Tanto é que essa denúncia, ele teve o cuidado de não fazer um jogo de fatos isolados. Mas ele criou uma linha do tempo desde antes das eleições, culminando até os dias de hoje, e em cada fase em que tinha fatos que eram relevantes e conturbados, ali inseria-se naquela linha do tempo o fato e as provas. Então essa denúncia, ela não é uma denúncia em cima do disque. Não, ele fala, ele prova, ele fala, ele prova. Então é uma denúncia que a direita brasileira, o bolsonarismo, não pode simplesmente dizer que ela é uma denúncia solta. É uma denúncia que eu, como advogado, eu diria assim, ela precisa ter um cuidado especial. Não brinque com ela, porque ela tem elementos... Muitos fatos baseados na delação. Exatamente. Então, esse processo, com certeza absoluta, e aí entra o aspecto político, o embate que hoje o bolsonarismo tem com o STF, as falas que, inclusive, foram feitas, né, pelo próprio Bolsonaro no dia da denúncia, desprezando a própria possibilidade de prisão, etc. e tal, é uma tendência desse processo andar muito rápido, né? Deve ter, sim, um procedimento. Agora, claro que os advogados são de 30 e poucas pessoas, e tendo o Bolsonaro como principal, os advogados vão lançar mão de todos os expedientes possíveis para atrasar ao máximo esse julgamento, para não entrar no período eleitoral do ano que vem. Isso aí. Mas eu tenho a impressão que vai ter umas patrolagens assim, para que o processo seja julgado ainda, talvez aí no primeiro no início do segundo semestre, lá por setembro, outubro desse ano. Eu tenho a impressão que será o esforço do STF em julgar essa ação penal. Tá certo. Ok, doutor.
É muito importante essas colocações, né, o senhor aí, essa visão jurídica referente a todo esse processo, e vai ter muita água para rolar, com certeza. Isso aí, e ainda acrescentamos, que é um tema bastante importante, não vejo a mínima possibilidade de mudar a lei da ficha limpa para dizer que a inelegibilidade vai para 2 anos. Sim, eu acho praticamente, se fizer isso, pode cair de novo no STF. Sim, e aí o STF vai decidir novamente. Exatamente. Pois é, muito bem. Obrigado, doutor, por estar aqui conosco. Sempre é bom conversar com o senhor, né? E quando está por aí, né? Igualmente, as suas provocações são muito pertinentes e sempre nós travamos boas discussões. Isso aí, estarei sempre à disposição. Obrigado, doutor José Luiz Blazak, advogado, então, aqui conosco, falando sobre essas questões que envolvem a justiça eleitoral, principalmente.